Você já reparou que o bolsonarismo sempre tem uma pessoa para usar como testemunha, testa de ferro ou aliada, e que ela sempre age de um modo diferente do normal? Eu vou relembrar algumas dessas pessoas. A última dessas figuras é o perito Eduardo Tagliaferro, que trabalhava no TSE e foi exonerado por ter praticado violência doméstica contra sua esposa. Ele também responde um processo criminal em São Paulo por ter ajudado um juiz a atrapalhar as investigações da polícia, num caso em que esse mesmo juiz desviou dinheiro do governo em ações de execução fiscal. Foi só ser exonerado que Tagliaferro se aliou aos bolsonaristas para fazer acusações a Alexandre de Moraes, dizendo que o ministro fraudou relatórios de operações policiais. Fugiu do Brasil para a Itália, não apresentou provas dessas alegações e agora disse que tem essas provas e já enviou elas para os Estados Unidos, logo o país que está atacando o Brasil em favor de Bolsonaro. Primeiro, que a perícia de lá não vale aqui. Segundo, que se valesse os Estados Unidos, são totalmente parciais. Então, se Tagliaferro realmente tem provas contra Moraes, elas deveriam estar sendo investigadas pela PF e não precisaria ter fugido. Outras figuras estranhas apareceram na CPI da Covid, que pareciam ter sido contratadas por uma agência de marketing político e treinadas para criarem histórias que explicassem de alguma forma as provas que a CPI já tinha obtido, mas sempre omitindo delas o nome de Jair Bolsonaro. Uma das pessoas foi Luiz Paulo Dominguete. Coincidentemente, ele era um policial e dizia representar a empresa Davat Medical Supply. Contou que tinha recebido um pedido de propina de US$ 1 por dose de vacina, em troca de fechar contrato com o Ministério da Saúde. E a proposta, segundo ele, foi feita pelo diretor do Ministério da Saúde na época, Roberto Dias, e o tenente-coronel do Exército, Marcelo Blanco, durante um jantar em um shopping de Brasília. Como ele era policial, tinha a obrigação funcional de dar voz de prisão àquelas pessoas, mas disse que não fez isso porque o tenente-coronel seria estruturalmente o seu superior hierárquico. Depois, as pessoas envolvidas, Dominguete, tenente Marcelo Blanco e o diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias, não responderam por nada, nem sequer foram investigados. E isso por causa de outra figura estranha, o ex-PGR Augusto Aras, que traiu sua função de atuar pela sociedade e se tornou uma estátua durante todo o governo Bolsonaro, sem nunca ter aberto nenhuma investigação contra ele, mesmo diante de vários indícios de crimes. A vice-procuradora de Aras, Lindora Araújo, se omitiu da mesma forma e todas as vezes em que podia fazia um papel avesso à sua função, que era defendendo a família Bolsonaro, de quem, aliás, ela era amiga pessoal, ou seja, totalmente suspeita para o cargo que exercia. Um aliado de Bolsonaro bastante controverso é o senador Marcos Duval, que se vangloria dizendo sem comprovar que é membro da SWAT, uma polícia de elite dos Estados Unidos. Frequentemente posta vídeos nas redes sociais atacando o ministro Alexandre de Moraes e agora usa tornozeleira eletrônica por ter descumprido uma decisão judicial que o proibia de sair do Brasil. Foi para os Estados Unidos, desafiou as autoridades em vídeos feitos lá e, quando voltou, pediu ao STF para não ser preso. Esse mesmo senador teria participado de uma reunião com Jair Bolsonaro e Daniel Silveira, aquele ex-deputado que está preso por ameaçar ministros do STF. Eles tinham um plano que Marcos Duval colocou em prática, que era tentar gravar Alexandre de Moraes para gerar algum tipo de suspeição contra ele e causar uma ruptura institucional. Marcos Duval procurou a imprensa, apresentou várias versões sobre o assunto e ainda é investigado por esse episódio. Outra figura bastante estranha entre os amigos da família Bolsonaro está Fabrício Queiroz, que já foi assessor de Bolsonaro e passou a ser de seu filho Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. É o expoente principal das rachadinhas, cujas provas ainda existem, só que precisaram ser anuladas pelo STF. Não porque elas não sejam verdadeiras, mas porque o rito de obtenção delas não seguiu determinadas regras processuais. E nessa época, a família Bolsonaro defendeu o foro privilegiado para o Flávio e não atacou o STF por ter tomado uma decisão favorável a ele. E quanto às rachadinhas, Queiroz assumiu o crime, dizendo à polícia que desviava dinheiro público sem o conhecimento de Flávio Bolsonaro. O que é estranho, porque para obter o dinheiro seria necessário contratar funcionários fantasmas,
o que necessitava da anuência de Flávio, que era o deputado e, portanto, responsável pela destinação do dinheiro público que administrava em seu gabinete. Mas o mais esquisito é que o Ministério Público do Rio de Janeiro, até agora, não reiniciou as investigações, cumprindo as exigências do STF. As provas foram anuladas, mas elas poderiam ser obtidas de novo, praticando os atos processuais corretos. Porém, até agora nada. As relações da família Bolsonaro nunca são idôneas. Ao contrário, são sempre muito controversas. Passam por milicianos do Rio de Janeiro, alguns deles matadores de aluguel, como Adriano da Nóbrega, que estranhamente foi alvejado pela polícia em uma operação na Bahia. Também passa por militares que não se acanham em desviarem dinheiro público e por agentes suspeitos como o perito denunciado por violência e por obstrução da justiça. Hoje, Bolsonaro, mesmo tendo sido denunciado por Sérgio Moro em seu governo, com a acusação de usar a estrutura da Polícia Federal para beneficiar sua família, hoje conta com o apoio dele em atos que buscam justamente atacar o Poder Judiciário, como nesse episódio do perito Tagliaferro. Perceba que quase sempre tem um elemento americano nessas histórias. O perito que enviou provas para os Estados Unidos, o senador que diz que é da SWAT e agora o filho Eduardo que conta com o apoio de Donald Trump para atacar a nossa soberania. Bolsonaro nunca tem uma testemunha idônea do seu lado, mas quer convencer de que é plenamente inocente.